Com a palavra, então, o senhor Rodrigo Mendes, pela Rede Brasileira de Inclusão. Obrigado, deputadas e deputados, senhoras e senhores membros da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte da audiência. Sou um homem branco, de cabelos castanhos, e estou usando uma camisa azul. Eu, aos 18 anos, passei por um assalto em que fui baleado e perdi a mobilidade dos ombros para baixo, ou seja, comecei a conviver com um impedimento físico importante e pelo fato de eu ter tido acesso a uma escola de qualidade, né, pude dar sequência à minha formação e construir minha autonomia, seguir com a minha jornada, entrar no mercado de trabalho e hoje estar à frente, né, de uma organização que investe na educação. Então, oferecer essa chance para toda criança com deficiência tem sido o propósito da minha vida. Bom, nesse sentido, nos últimos 10 anos eu viajei para várias regiões do mundo em busca de melhores práticas de educação inclusiva. E o que eu tenho observado, deputadas e deputados, é que alguns fatores se repetem nos vários continentes. Em 2012, por exemplo, eu representei o Brasil em um evento da Agência Europeia para a Educação Inclusiva. Esse é um organismo que congrega cerca de 30 países e tem o papel de criar diretrizes para todo o continente europeu sobre como viabilizar o modelo educacional inclusivo. E ao longo dessa conferência, eu entrevistei várias autoridades com o objetivo de aprender com um grupo tão significativo de especialistas. E me lembro que, segundo o diretor da agência, as múltiplas experiências registradas na Europa ao longo dos últimos anos indicam que as intervenções introduzidas nas escolas com a finalidade de beneficiar estudantes com deficiência funcionam também para os demais alunos. Quer dizer, vários outros estudos que eu tenho acompanhado reforçam essa constatação, né, de que a participação de vários perfis, um reflexo real da sociedade dentro do ambiente escolar, acaba gerando uma educação de maior qualidade para todo aluno. Outra experiência que me marcou muito foi a minha participação em uma conferência na ONU, há 2 anos, em que o tema era pessoas com deficiência intelectual que conseguem concluir o ensino superior e hoje usufruem de uma vida independente. Eram histórias de todas as partes do mundo, muito diferentes umas das outras. E o que eu percebia de comum entre elas? Todas essas pessoas que construíram sua autonomia tinham estudado em escolas inclusivas, escolas comuns que recebem todos os alunos e se transformam para fazer um bom trabalho, né? E diziam que esse foi um fator decisivo para a sua emancipação. Então, eu acho que, reforçando, né, o que a deputada falou na abertura, as declarações do ministro Milton Ribeiro escancaram uma gigantesca intolerância, né, que não se restringe a crianças com deficiência. É uma intolerância que vai para todas as direções e se soma a isso uma ignorância técnica do atual ministério, né, que tem tomado posições com base em crenças de toda a natureza, menos, eu diria, na crença na ciência e nas evidências, né? Essas sim deveriam ser a base para quem toma decisões sobre o futuro da educação no país. E o fato da gente ter hoje uma das legislações mais avançadas do mundo, eu ouço isso, né, nessas minhas participações em outros países, ou seja, uma legislação que defende a inclusão escolar, na minha opinião, não é suficiente para permitir que as pessoas entendam o assunto, porque existe ainda um certo falso dilema do senso comum
que eu acho que vale a pena sempre ser trazido à tona e ser esclarecido. Em geral, eu percebo que existe a pergunta se é melhor a gente proteger a criança com deficiência num ambiente mais preparado, com especialistas, que é como se imagina uma escola especial, ou é melhor a gente permitir, que ela se exponha, que ela conviva com outros alunos numa escola inclusiva. Então, em primeiro lugar, acho que vale a pena esclarecer o que é uma escola especial. É uma instituição que atende somente estudantes com deficiência, em geral, em turmas pequenas, e grupos que têm também características muito semelhantes. A última escola dessa natureza que eu conheci tinha salas com 5 ou 6 crianças, todas com síndrome de Down. E raramente essas escolas seguem o currículo oficial do município, do estado, e de alguma forma, isso se percebe que elas partem de uma crença de que a criança não vai conseguir conquistar autonomia. Nessa escola que eu mencionei, por exemplo, as professoras diziam para os pais dos alunos que eles deveriam se conformar porque seus filhos eram sindrômicos, ao invés de ficarem forçando as crianças a se desenvolver. Então, é como se o ponto de chegada já fosse definido antes mesmo da largada na corrida da vida. Esse modelo, senhoras e senhores, foi testado por décadas e fracassou. O resultado pode ser observado nas várias gerações de crianças que não foram suficientemente desafiadas, o que pressupõe convívio, interação e estímulo contínuo, e hoje vivem totalmente dependentes de suas famílias ou de outras instituições. Muito bem. Por outro lado, a gente tem a proposta da escola inclusiva, que é uma escola frequentada por todos os perfis de alunos, e esse modelo ainda gera insegurança, porque muita gente imagina que significa simplesmente matricular a criança com deficiência junto com as demais, e que as coisas vão correr bem. É evidente que isso não funciona. Para que as coisas deem certo, a escola precisa se transformar, quer dizer, que mudanças precisam ser feitas? Eu destacaria, pelo que eu tenho acompanhado, estudado, em primeiro lugar, investimento na formação dos professores, dos profissionais, oferecendo conhecimento, repertório. Em segundo lugar, tempo para o planejamento das aulas, de forma que as equipes possam discutir cada caso e criar estratégias pensadas para cada turma. E, em terceiro lugar, serviços de apoio. O aluno com deficiência pode, sim, precisar de atendimento de um especialista. Isso está previsto, inclusive, na política vigente, que foi criada em 2008. No Brasil, a gente tem a figura do professor do atendimento educacional especializado. Ele pode também precisar de intérpretes, ele pode precisar de cuidadores, mas não substituindo as atividades com os outros alunos, mas sim complementando essas atividades. Quer dizer, não se trata de substituir, mas de somar. E trazendo aqui um caso concreto, alguns anos eu fui para o Acre para produzir um documentário sobre uma escola da periferia de Rio Branco, que tinha sido premiada por as suas práticas inclusivas. Imagina uma escola muito simples, num bairro dos arredores do centro urbano, que atendia a 600 alunos, e desses 30 tinham algum tipo de deficiência. Estamos falando aqui de todos os tipos de deficiência. E a escola conseguia ter um dos melhores desempenhos da rede, ou seja, as crianças aprendiam de fato. E como é que eles conseguiam isso? Em primeiro lugar, todo dia a equipe pedagógica tinha uma reunião de 1h30 para discutir cada caso e pensar junto em soluções. E participavam dessas conversas as 2 professoras do atendimento educacional especializado que eu citei, apoiando os professores na criação de atividades, dando suporte complementar para os alunos com deficiência no contraturno. Esse é o modelo que a gente tem testado, ou seja, o aluno vai para a sala de aula no período das aulas com os colegas e no
horário alternativo, em geral no contraturno, ele participa, quando necessário, dessa sala de recursos. Em segundo lugar, existia lá na cidade uma parceria entre a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde, né, e criaram um programa chamado Saúde na Escola. E com isso, todo o atendimento clínico que precisa ser considerado era providenciado com velocidade, né, e programado para horários que não prejudicassem os alunos, né? E, por fim, isso também achei muito interessante para se pensar como política pública, todos da escola tinham aula de Libras, né, da língua brasileira de sinais, quer dizer, a barreira da comunicação enfrentada pelos alunos surdos já era eliminada nos primeiros anos do fundamental, né? E, além disso, né, todos os professores passavam por formações, né, e os pais também eram convidados para discutir esses assuntos. E aí, será que, já indo para o encerramento aqui, será que casos como esses são agulhas num palheiro, né? Pelo contrário, né? A gente já dispõe de centenas de exemplos de todos os níveis de ensino e de todas as regiões do país, e gostaria de citar, envolvendo estudantes com todo tipo de deficiência, né? Mesmo aqueles citados por algumas pessoas como casos mais complexos, né? Em geral, né, as pessoas se referem a alunos com deficiência intelectual ou com transtornos do espectro do autismo, né? E essas especificidades também estão aí contempladas nessas narrativas e depoimentos que eu tenho coletado. Quem tiver curiosidade, existe um portal chamado Diversa com todos esses exemplos. Então, não há dúvidas de que a gente precisa investir mais na formação, né? Os professores têm falado aí nos últimos anos que é uma das prioridades para eles no Brasil saber como atender com qualidade esse público. Agora, se a gente quer dar a chance, né, de tantas crianças e adolescentes com deficiência, de fato, alcançarem a autonomia, no que a gente tem como sinalização dessas décadas de experiências e estudos, um ambiente onde eles sejam, né, colocados numa situação de desafio. E o caminho para isso é o convívio, a interação, né, e de forma alguma a segregação. Então, eu agradeço novamente pela oportunidade, espero ter colaborado para esclarecer no tema, de maneira que a gente possa formar uma opinião com base em dados concretos, né, oferecidos por pessoas que estão estudando o assunto há bastante tempo. É muito triste que a gente tenha um ministro que afirme e reafirme, ele teve várias oportunidades de se retratar, né, tirando essa que a deputada citou aí, em que ele pediu desculpas, mas em várias outras situações da imprensa ele reafirmou, né, o enorme preconceito que ele demonstra. E eu diria que nenhuma criança, né, no planeta, seja qual for a sua história, a sua especificidade, pode ser chamada de alguém de impossível convívio, como ele também citou, né? Então, a gente lamenta e a gente espera que a equipe do Ministério da Educação busque mais informações e possa cumprir com a sua responsabilidade. Muito obrigado.